Eu agradeço em nome do curso de cinema, em nome da faculdade. É uma tarde muito importante para o nosso curso, que vai completar 10 anos no ano que vem, né, em 2024. Então, a gente já considera que é o início das comemorações, né, da gente poder parar para pensar um pouco nesses 10 anos. A sua vinda aqui, para a gente ter essa conversa com você, é um momento muito importante para a gente. Muito obrigado, João. Bom, essa atividade fecha a nossa terceira semana de cinema, do curso de cinema. A gente teve atividades ao longo da semana, a gente assistiu Santiago, né, do João, com o comentário da Cláudia Mesquita. Ontem assistimos no Intenso Agora, e a gente encerra as programações dessa semana aqui com essa conversa com o João Moreira Salles. Todos os semestres vamos realizar essas semanas de cinema. No ano que vem a gente tem uma programação grande, né, de atividades para a gente poder pensar esses 10 anos do curso de cinema, mas também há 6 décadas, né, desde a fundação da Escola de Cinema lá atrás, pelo Padre Massotti. Então, temos uma tradição grande aqui atrás da gente, para a gente refletir. E, bom, queria agradecer a presença de todo mundo aqui nesse auditório. Fim de semestre vai ser mais complicado, com provas, trabalhos e tudo mais, mas acho que é sempre uma oportunidade muito importante para alunos, estudantes de cinema, esse contato com pessoas, né, que já estão na realização cinematográfica já há um tempo, né, para a gente poder ter essa troca de experiências. Bom, queria agradecer à professora Elisa, que é integrante do colegiado junto comigo, que fez essa articulação com o João para ele estar aqui hoje, tem sido uma grande parceira, aos professores do NDE, do curso também. Agradeço ao professor Marco Túlio, que é o coordenador da disciplina de seminários, à equipe do SEIS e aos colaboradores do SEIS, principalmente aqui Francisco e Camila, né, que se prepararam muito para estar aqui hoje. Ao longo da semana conduziram as atividades também muito bem. E agradeço também a professora Adelina Martins, que é a nossa diretora da Faculdade de Comunicação e Artes, a quem eu gostaria de chamar aqui para uma palavrinha aqui para a gente. Obrigada, Pedro. Boa tarde, pessoal. Também serei breve, porque a gente tem um momento, né, tão importante aqui. Primeiramente, quero agradecer, né, ao cineasta João Moreira Salles. Já falei com ele da nossa alegria, né, do prazer de recebê-lo aqui. Realmente uma grande honra. E assim como o Pedro falou, a gente está muito animado, né, para comemorar os 10 anos do nosso curso de cinema, que, na verdade, deu início à nossa faculdade. Então, a gente tem muito carinho também pelo curso. E quero parabenizar, né, também o coordenador do curso, Pedro, Elisa, que é membro do colegiado, e também é coordenadora do SEIS. O SEIS é o nosso centro de experimentação de imagem e som, né, que os monitores estão aqui, fazem parte. Então, dá os parabéns, porque eu acho que eventos como esse, né, agora a gente está na terceira semana de cinema, eles são muito importantes, não só para a faculdade, né, para esse debate, a troca, a reflexão, mas também para a gente poder fazer esse elo, né, com a academia, né, da academia com o mercado e com nomes importantes também, né, da cena cultural. Então, quero desejar uma excelente palestra e, mais uma vez, agradecer. Bom, e agora, juro, vou chamar aqui no palco nossa aluna Micaela Matias, que vai fazer aqui a nossa mestre de cerimônias. Obrigado, gente. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Micaela, eu sou monitora do SEIS, né, que, como já dito aqui, é o Centro de Experimentação de Imagem e Som, aqui da Faculdade de Comunicação e Artes. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos para mais uma programação da terceira semana de cinema aqui da PUC Minas. O evento é uma realização do curso de Cinema e Audiovisual com a disciplina de seminários e o SEIS. Eu cumprimento a diretora da faculdade da FCA, a professora Adelina Fuentes, o coordenador do curso, o professor Pedro Vaz Pérez, o professor responsável pela disciplina de seminários, Marco Túlio Ulloa, e a coordenadora do SEIS, professora Elisa Rezende Quintero. Para mediar esse encontro, eu apresento a Camila Dutra, do 4º período de Cinema e Audiovisual, e também monitora do CCM, que é o Centro de Crítica da Mídia. O aluno Francisco Ribeiro, também do 4º período, e monitor do SEIS. Hoje, nós temos o prazer de receber e apresentar o nosso convidado especial, João Moreira Salles. Ele é diretor, roteirista e produtor cinematográfico, e reconhecidamente um dos maiores documentaristas e realizadores da geração que floresceu na virada para os anos de 1990, no momento de retomada do cinema autoral e documental brasileiro.
A sua filmografia contempla Notícias de uma Guerra Particular, de 1999, dirigido e escrito em parceria com Kátia Lund, Nelson Freire, de 2003, Entre Atos, de 2004, Santiago, de 2007 e No Intenso Agora, de 2017. Em 1987, ele fundou com seu irmão e também cineasta Walter Salles a produtora Videofilmes, inicialmente voltada para a realização de documentários e programas para televisão. Seus primeiros trabalhos foram séries exibidas na Rede Manchete, como China, O Império do Centro, de 1987, América, de 1989, entre outras. Ele foi também roteirista de Kreisberg, O Poeta dos Vestígios, de 1987, de Walter Salles, produtor de Lavoura Arcaica, de 2001, de Luiz Fernando Carvalho, Madame Satã, de 2002, de Karim Ainus, Babilônia 2000, de 2001 e Edifício Master, ambos de Eduardo Coutinho. Produziu e colaborou na edição final do último documentário de Coutinho, morto em 2014, que é o Últimas Conversas, de 2015. Ele também atuou como jornalista, tendo criado em 2006 a revista Piauí, para a qual colabora na realização de reportagens e ensaios. Como professor, ele lecionou no curso de jornalismo da PUC-Rio e é fundador, com a sua esposa, do Instituto Serra Pilheira, uma instituição privada sem fins lucrativos que promove ciência no Brasil, criado para valorizar o conhecimento científico. Recentemente, ele publicou o livro Arrabalde, Em Busca da Amazônia, pela editora Companhia das Letras. Seja muito bem-vindo à PUC Minas. Quero de novo agradecer a presença do senhor João Moreira Salles, que essa conversa seja muito produtiva para nós do curso de Cinema Audiovisual e para toda a Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas, para avisar como vai funcionar um pouco o evento. Nós vamos ter uma conversa com o cineasta e, em breve, nós vamos abrir algumas rodadas de perguntas alternadas entre perguntas que eu e Camila preparamos para o cineasta. Primeiro, para iniciar a conversa, eu quero fazer uma pergunta mais geral, antes de entrar nos específicos da sua carreira, que é, cada um de nós aqui tem uma história do porquê nós escolhemos o cinema e no que pensamos e queremos fazer com o cinema. Você, como um documentarista, um cineasta já consolidado, como que foi esse caminho de encontrar o cinema como meio de expressão daquilo que você desejava comunicar e por que o documentário como essa forma principal? Obrigado, Francisco. Obrigado a todo mundo que está aqui. Obrigado a Elisa, ao Pedro, a Adelina e ao Seis e a Camila aqui. Muito obrigado. Deixa eu te contar. Faz muito tempo que eu não falo de cinema, porque há muito tempo que eu meio que passei a me dedicar mais a jornalismo do que a cinema. E eu vindo para cá, eu me dei conta que isso, na verdade, é bom, porque eu não estou me repetindo, né? Quando você fala muitas vezes seguidamente da mesma coisa, você acaba não pensando coisas novas. Então, periga hoje aqui aparecer alguma coisa nova que eu estou me dando conta só agora, porque há muito tempo que eu não penso sobre essas questões. E, curiosamente, o que eu acabei de dizer tem a ver com documentário, eu vou chegar lá daqui a pouquinho. Documentário como gênero, né? Aquilo que caracteriza o documentário na forma como eu vejo a tradição documental. Dizer coisas novas, essencialmente, a conexão vai ser essa. A tua pergunta, eu me formei em Economia na PUC do Rio de Janeiro, e eu fui aceito para um doutorado em Economia fora do Brasil. E tinha um descompasso entre o fim do ano letivo no Brasil, que é em dezembro, e o início do doutorado nos Estados Unidos, que era em setembro. Nesses 6 meses, o Valtinho, meu irmão, voltou do Japão com 60, 70 horas de material que ele tinha colhido lá para experimentar uma nova câmera que tinha acabado de aparecer no mercado, que era uma Betacam. E a virtude dessa câmera, em oposição a tudo que se usava antes, é que o gravador e a parte ótica
e o som era uma coisa só. Você não precisava ter um fio ligando a câmera ao VT e o que te dificultava a movimentação. E a Sony emprestou a câmera para ele lá no Japão, ele filmou 60, 70 horas, voltou com esse material para o Brasil e perguntou se nesses 6 meses eu topava ajudá-lo a olhar o material e tentar encontrar um fio condutor que pudesse transformar numa série. E eu fiz isso, junto com ele. E o resultado disso foi uma série de 5 episódios que passou na extinta TV Manchete. E como a TV Manchete não tinha muita programação naquela época, tinha acabado de ser inaugurada, eles deram o melhor horário para o Valtinho, um horário de 9 horas da noite, de segunda a sexta-feira, 5 programas, ocupando o horário nobre, e fez muito sucesso. E eu achei que aquilo era bacana. Ao contrário do meu irmão, que sempre pensou em ser cineasta, claramente é uma vocação muito, muito evidente nele, para mim nunca foi assim, eu tive que aprender a gostar do cinema. Eu acho que se o Valtinho não tivesse me convidado a trabalhar na série, eu provavelmente hoje seria um acadêmico em economia. Foi porque houve essa coincidência. E a segunda parte da tua pergunta como é que eu me vejo como documentarista e quais são as minhas, enfim, as minhas intenções ou aonde eu quero chegar com isso. Eu levei tempo para poder, de certa maneira, organizar minhas ideias em torno dessa pergunta que você me fez. Porque como eu não era um cineasta vocacionado, quer dizer, cinema nunca foi a coisa que organizou a minha cabeça e a minha imaginação. Outras coisas eram mais influentes na minha formação. Cinema não era. Mas à medida que eu fui fazendo o documentário e eu fui entendendo um pouco mais do que o documentário é capaz, e principalmente em 99, quando eu fui apresentado ao Eduardo Coutinho, que se tornou meu grande amigo, e de quem eu produzi todos os filmes da segunda fase, com exceção de Santo Forte, todos os outros filmes dele, fui eu que produzi lá na Videofilmes, e o meu convívio com ele foi muito próximo. Eu descobri aquilo que eu não sabia sobre o documentário. E o que eu descobri é que, ao contrário do que eu pensava quando eu comecei a fazer documentário, eu acho que boa parte das pessoas que começam a fazer documentário tem um pouco essa ideia de que o documentário é um veículo eficiente para mobilizar as pessoas, para fazer denúncia, para fazer, digamos, engenharia social, para mudar o mundo, né? Você faz um filme sobre a pandemia, você faz um filme para denunciar, sei lá, a situação dos indígenas no Brasil e tal, com uma certa ideia de que o teu filme vai conseguir impactar o mundo. Então o filme é mais ou menos uma ferramenta de transformação social. Eu comecei, ou se não isso, é uma ferramenta para informar, de pedagogia, digamos assim. Você faz um filme para dizer para as pessoas o que elas não sabem, você sabe. Eu comecei a fazer documentário dessa maneira. A minha primeira direção é um programa sobre o Japão, sobre a China. Depois eu fiz um sobre a América. E a ideia era um pouco essa. Eu vou dar para vocês o que eu vi na China, o que é a China, como a China funciona, como a América funciona, quais são as dinâmicas sociais e tal. Uma espécie de uma aula ilustrada. Eu fui abandonando isso com o tempo. Essa ideia do documentário como uma ferramenta pedagógica, ou uma ferramenta de alteração do mundo, eu fui perdendo a crença nisso. E fui adquirindo uma outra crença que eu acho que é tão política quanto essa. Para mim,
a função do documentário, se é que ele tem uma, é experimentar. E na história do gênero, quase tudo que aconteceu no cinema, de modo geral, aconteceu antes no documentário. E não porque a gente é mais inquieto, não porque a gente seja mais inventivo ou mais rebelde, mas é que, como dizia o Coutinho, é muito mais fácil fracassar no documentário do que na ficção. O custo do fracasso é menor, porque envolve menos dinheiro, envolve menos expectativa. Não existe uma indústria que organiza o documentário, assim como existe uma indústria que organiza o cinema, e que, portanto, impõe determinados modelos hegemônicos. No documentário, de certa maneira, toda vez que você decide fazer um documentário, você está fazendo ele pela primeira vez. Você tem a capacidade de, ou a possibilidade, não a capacidade, mas certamente a possibilidade de reinventar a forma. Então, para dar alguns exemplos, exemplos que depois vão se tornar hegemônicos no gênero e, portanto, perdem a sua força, porque a força é quando alguma coisa nova é inaugurada. Depois que essa coisa nova se torna convencional, o documentário perde, isso perde o interesse. Então, para dar vários exemplos, câmera na mão. Câmera na mão é uma invenção do documentário. Documentário dos anos 60, americano, cinema direto. Eu tenho a impressão que vocês todos conhecem a ideia. O desejo de poder levar a câmera para a ação e de não precisar iluminar e de ter mobilidade. E aí o cinema americano urbano da década de 70, o jovem Scorsese e tantos outros, vão se apropriar dessa linguagem e vão fazer o cinema extraordinário de ficção americano da década de 70, urbano, sujo, etc. e tal. Narração. A famosa narração na terceira pessoa, a famosa voz de Deus, é uma invenção do documentário. O documentário inglês da década de 30, que é um documentário que nasce na Inglaterra para, de certa maneira, explicar para as populações mais favorecidas dos grandes centros o que está acontecendo com as pessoas durante a depressão. Por que as pessoas não têm casa? Por que as pessoas não têm emprego? Por que as pessoas sentem frio no inverno? Então, inventa-se um documentário, que é o documentário social em inglês, e se descobre que a narração na terceira pessoa é uma ferramenta bastante eficaz para organizar esse tipo de cinema social, né? Que vai se tornar depois absolutamente padrão no documentário e, portanto, vai perder a sua força. Mas quando surge na década de 30, 30 e poucos, é uma invenção, é uma coisa nova no cinema, é uma coisa que nunca foi vista antes, né? O Jean Rouch, filmando na França, em 1960, junto com o Morin, também faz a invenção da câmera ágil, da câmera que se movimenta, né? Em paralelo aos americanos. Primeira vez que um homem do povo, que um trabalhador, fala para uma câmera, é também no cinema social inglês, porque eles acham que é importante que o mineiro de carvão fale, que a câmera vá até o lugar em que ele está. Então, desenvolvem tecnologias para levar o som ali onde as pessoas estão e não trazer as pessoas para dentro do estúdio, né? Eu poderia continuar... Bom, o Dziga Vertov, né? O Dziga Vertov, o homem com a câmera de cinema, não há nenhum filme de ficção nas imediações do tempo em que o homem com a câmera de cinema, que salvo engano é de 29, mas eu posso estar dando uma data errada para vocês, eu acho que é de 29. Não há nada parecido no cinema de ficção. Ele põe a câmera em cima de um carro, ele põe a câmera em cima de um guindaste, enfim, ele manipula a imagem, ele faz edições que são inteiramente inovadoras e tal. Então,
o documentário sempre prestou esse serviço para o cinema, de dizer que aquilo que não parecia ser possível é possível, né? De alargar as fronteiras do que pode ser narrado. E essa é uma posição política, mesmo que você não esteja falando necessariamente de política. Mas, quando você faz isso, você ensina as pessoas que é possível falar de outra maneira, que é possível olhar de outra maneira. E isso é profundamente político. É o contrário do conformismo, é o contrário das formas que se consolidam e que se tornam hegemônicas e que, portanto, te prendem a uma determinada maneira de enxergar o mundo. E mesmo que você queira fazer um filme que tenha potência social, potência de crítica, se você fala coisas novas com frases antigas, o que você fala não tem força. É fundamental você falar de forma diferente. Então, para mim, o documentário é poderoso quando eu saio de um filme e digo, eu não sabia que era possível fazer isso. Eu não sabia que era possível contar essa história dessa maneira. E, portanto, eu estou falando muito mais de forma do que de conteúdo. Mas eu não sou um formalista, eu não estou dizendo isso como um elogio da forma desencarnada no mundo. Eu acho que pensar a forma é um ato profundamente político, porque amplia as possibilidades de... É um pouco feito, sei lá, um exemplo mais clássico nas artes plásticas é Picasso, né? Não tem nada de intrinsecamente político numa guitarra que se desfaz em 5, 7, 8 fragmentos no plano bidimensional, e você vê ao mesmo tempo a guitarra de frente e de costas e de lado, porque ele acaba de inventar o cubismo. A guitarra em si não está te falando nada sobre o mundo, mas a maneira de olhar o mundo de forma diferente está te dizendo que você pode se aproximar das coisas por outra perspectiva, E é muito difícil você fazer isso num cinema de ficção. Não que seja impossível, mas é muito difícil. É muito difícil porque você tem que vencer barreiras imensas, que são barreiras econômicas. Porque o teu filme de ficção é um filme que provavelmente tem um produtor, tem um estúdio, tem muito dinheiro, tem atores, então o risco do fracasso é muito maior, o preço que você paga por fracassar é muito maior. O A Bout de Souffle do Godard, não é à toa que o Godard tinha muita admiração pelos cineastas do cinema direto. E ele quis, na verdade, para os Estados Unidos, fazer um filme com o pessoal do cinema direto, porque é a estética que ele vai adotar no A Bout de Souffle, né? Tem inovações ali, é evidente que tem, né? Mas provavelmente nenhuma do ponto de vista de como você edita a imagem, de como você carrega a câmera, que o cinema não ficcional já não tivesse experimentado antes. Então, para mim, essa é longa resposta para a tua pergunta. É como eu vejo o meu trabalho como documentarista. Não é necessariamente falar de alguma coisa específica, mas é tentar falar de forma diferente, até mesmo de coisas velhas, entende? Isso, para mim, é mais importante do que encontrar um tema novo, encontrar um assunto novo e tal. E, no Brasil, a gente tem um exemplo extraordinário dessa invenção da forma, que é o Coutinho. O Coutinho ali tem alguma coisa que é inventada. Por que diabos pessoas que falam diante de uma câmera estática, por que isso é cinema? E né? O Coutinho reduz ao mínimo o que precisa existir para que exista cinema. E isso é uma reflexão muito sofisticada sobre o que pode ser feito com poucos recursos num cinema de grande força. Muito bom. Acho que seguindo o mesmo raciocínio dessa questão de ampliar possibilidades e não como ferramenta,
quando eu estava estudando, eu vi na enciclopédia do Itaú Cultural que o senhor lecionou cinema documental em comunidades carentes lá no Quênia, durante um ano, eu acho. E eu achei muito interessante, pessoalmente, queria saber, no geral, assim, como é que foi, mas também como você viu a recepção dos alunos nesse sentido de ampliar em um espaço em que o cinema não é tão tradicional. Como você viu que eles receberam esse caminho de experimentar e de novas possibilidades, novas maneiras. Então, em primeiro lugar, eu acho que é melhor a gente se tratar pelo primeiro nome, em vez de senhor, João, e é mais fácil. É muito difícil você quebrar essa ideia de que o documentário é um tema. Todo mundo que começa a fazer documentário, se você pergunta, a primeira pergunta que você faz, e a própria pergunta induz a resposta, é sobre o que o teu filme? Como se o assunto fosse mais importante do que como você vai fazer o teu filme, de que maneira você vai contar essa história. A gente leva um certo tempo para entender que o como você vai contar a história é tão importante, se não, na minha visão, mais importante do que que história você está contando. Então, essa experiência que eu tive ensinando em algumas comunidades do Rio de Janeiro, eu não sei se elas foram bem-sucedidas nesse sentido, porque parecia ser um pouco um exercício tolo de uma pessoa branca, rica, etc. e tal, tentando dizer para essas pessoas que têm muitas carências, que vivem uma vida muito difícil, que é importante você pensar na maneira como você vai contar essa história e não falar sobre a violência policial. Você pode falar sobre a violência policial, mas tente falar de outra maneira, porque se você falar da mesma maneira, não tem força, porque isso já perdeu. É como uma faca que perde o fio, entende? É feito imagem da Amazônia pegando fogo. Tem que haver uma maneira diferente de tentar transmitir a tragédia ambiental, que não seja o boi no pasto esturricado de uma floresta derrubada, porque isso não tem, de tanto que a gente viu, a gente já se anestesiou, entende? Então, quando eu dei essas aulas, eu ainda não tinha isso muito claro. O que eu estou dizendo para vocês agora é uma coisa que eu levei muito tempo Então, naquela época, eu sentia que a forma era muito importante. Mas eu estava diante de carências tão grotescas da vida brasileira que quem sou eu para dizer não faça um filme sobre o lixo, entende? Ou faça, mas dedique tanto tempo a pensar sobre o lixo quanto sobre a maneira como você vai contar essa história. E não eram cineastas, não eram pessoas... Eu fico mais à vontade de dizer o que eu estou dizendo aqui para vocês, porque vocês querem ser cineastas. E aí eu acho que tem uma certa obrigação de entender que faz parte da tarefa ampliar as possibilidades do cinema, né? Fazer com que o cinema fale de coisas de maneira diferente do que já foi falado, entende? Mas em lugares em que a câmera é simplesmente um instrumento de engenharia social, né? De denunciar a violência da polícia, de denunciar, enfim, a falta de saneamento básico, etc. e tal, é quase uma obscenidade, eu insistir nisso que eu estou dizendo aqui. Então, ali eu acho que não foi muito bem sucedido. Mas eu acho que também não era o tempo dessa conversa. Essa conversa, hoje em dia, eu acho que ela é mais interessante, porque eu estou envolvido agora num projeto de colaboração com um coletivo de cineastas indígenas. É um documentário que eu dirijo e eles dirigem também. Eu dirijo uma parte, eles dirigem outra parte. Eu ia perguntar isso em seguida. E 10 dias atrás eu estava em Porto Velho para mostrar o corte para o coletivo. E já são pessoas muito mais, número um, querem ser cineastas,
pensam a imagem, têm acesso à informação, né, por causa de internet, rede, tudo isso, né? E pela primeira vez, nesse tipo de diálogo, em que você tem pessoas muito diferentes na mesma sala, eu ouvi coisas que nunca tinha me ocorrido. E o filme ficou de ponta cabeça em função de uma perspectiva que não é a minha e é a deles, entende? Então, eu acho que agora essa conversa é muito mais fértil do que ela era na década de 80 e de 90, eu acho. E tem um movimento forte de cinema indígena hoje em dia no Brasil, né? Muito, assim, é bem potente, eu acho. Isso, bem potente. Eu acho que o Ailton Krenak fala de demarcação das telas, né? Não só das terras, mas também das telas. E você tem um grupo muito grande de cineastas indígenas de várias nações e tal, fazendo filmes, e alguns desses filmes são extraordinariamente interessantes. E eles serão cada vez mais interessantes quanto mais forem filmes que nós aqui não seríamos capazes de fazer, porque eles embutem uma perspectiva que não é a nossa, que não pode ser a nossa. E foi isso que eu ouvi lá, entende? Eles fizeram uma leitura política do material que jamais seria a minha leitura, porque a minha leitura é condicionada por quem eu sou, o lugar de onde eu venho, etc. e tal, né? Relacionado às eleições, eu passei as eleições do ano passado lá em Rondônia, filmando. Então, isso é muito interessante hoje em dia. E eu acho que não diz respeito único e exclusivamente a cinema, não. Eu acho que o que acontece de interessante hoje em dia nas artes plásticas no Brasil, eu acho que em boa parte na literatura, é uma mudança de perspectiva em função da entrada de pessoas que não estavam nesse mercado cultural antes, em função de políticas públicas, ingressos na faculdade de quem nunca esteve lá, reflexão crítica sobre o Brasil e sobre a própria condição, tudo isso que aconteceu os anos Bolsonaro, que eu acho que aguçaram a consciência crítica de quem está do lado da fragilidade, né? Como os indígenas, como as populações periféricas, como aquelas que sofreram mais do que nós, a tragédia dos anos Bolsonaro. Eu acho que ali surge também uma necessidade de entrar no debate com uma perspectiva que não é a nossa. E isso tem a ver com o que eu estava te respondendo, porque traz um ponto de vista que é novo, e isso tem muita força. Você acabou respondendo uma das perguntas, e antes de passar para o Chico, eu só acho que é muito legal de pensar como essa amplitude de conhecimento teórico. Você falou de artes plásticas, literatura, falou do Krenak, como que isso também influencia a gente como cineasta. A gente ter uma ampla visão de mundo vai influenciar a prática do nosso trabalho, como a gente está contando exatamente o que você falou. Achei uma fala incrível. Chico? Pode ir. Sim, eu queria saber se a plateia já tem algumas perguntas. Sim? Vamos para ele aqui no meio primeiro. E depois... As meninas vão levar o microfone. Sim, então. vamos fazer um grupo de 3 perguntas para serem respondidas. Então, ele, ali a senhora ali atrás e a moça com a mão levantada ali no fundo. Então, boa tarde, João. Boa tarde a todos da banca aí. Conversando com uma... primeiramente, eu sou ex-aluno, né? E conversando com
uma pesquisadora que estudou cinema na Espanha, não pelo lado da produção, mas estudo de imagem, né? Ela falou um pouco sobre a questão de como o cinema, não só brasileiro, mas, digamos, terceiro mundo em geral, assim, é visto lá, e é tudo como uma amálgama, né? É visto sempre essa massa cinema político em geral, assim. E eu queria saber se você, ou por sua iniciativa, ou iniciativa de outras pessoas, tem visto alguma novidade em relação a essa validação, assim, porque a gente vê muita coisa além do tal cinema político, você está falando da forma e tal, feito no Brasil, e ele é sempre distribuído e visto dessa mesma forma, né? Tendo visto alguns cineastas como Adirley, enfim, que fazem essa mistura de gêneros, essa coisa que até é uma mescla de ficção, documentário e tal, e acaba que ele é sempre distribuído dessa mesma forma, nesses mesmos lugares e tal. Aí como é que tem sido essa coisa da validação no Brasil e fora, assim, do nosso cinema? João, meu nome é Lúcia, então é uma emoção, né, te ver aqui. A primeira vez que eu tive contato com o seu trabalho foi quando você rodou Notícias de uma Guerra Particular e saiu pelas capitais distribuindo as fitas de VHS para escolas e universidades, e a minha escola foi agraciada com esse documentário, e foi muito importante naquele momento. Então, eu queria que você, se houver aqui um espaço, que você contasse um pouco como é que esse, né, então, naquele momento, jovem, de classe alta, né, da elite financeira e cultural do Brasil, numa capital absolutamente, né, elitizada, se aproximou dessa dimensão mais política, se aproximou, por exemplo, naquele momento, do Morro Santa Marta, dessas populações, né, que são vítimas desde 1500, né, enfim. Como é que foi essa, e que isso permanece um pouco aí na sua trajetória, né? Queria que você contasse um pouco essa história para a gente. Obrigada. Oi, gente, boa noite. Hoje é um prazer estar aqui. Boa tarde. É um prazer estar aqui e poder ter a chance de te conhecer pessoalmente. Eu anotei a minha pergunta para eu não perder o fio, então eu vou ler. E eu também sou ex-aluna aqui de cinema, da PUC. Minha pergunta é sobre uma coisa que eu pensei desde minha primeira aula de documentário, que foi, inclusive, instigada pela professora e que ficou bem marcada em mim. Eu tenho certeza que você já pensou muito sobre isso quando você gravou Santiago. E é uma pergunta recorrente que eu tenho de observando os clássicos documentários e também os filmes que são ambiguamente ficcionais e documentais. Mas qual é o limite do documentário? Onde que a gente coloca um ponto nessa história? Qual é o limite da manipulação que a gente faz? Porque todo mundo sabe que o cinema é uma manipulação. Mas qual é o limite disso no documentário? Ótimas perguntas. Eu acho que tem uma coisa curiosa que provavelmente todo cineasta brasileiro sente, que é um pouco a não liberdade de não... a falta de liberdade de não tratar do drama social brasileiro quando você vai fazer cinema, principalmente de ficção, né? É como se a gente tivesse uma responsabilidade de tratar disso, e qualquer outra coisa que a gente faça parece ser um luxo indevido. A gente não tem o direito de... E isso, de certa maneira, atende às expectativas do Norte. Porque o cinema que o Norte espera que o Sul faça é o cinema do drama social. É o cinema da violência, é o cinema da desigualdade, é o cinema das mazelas sociais que afligem os países em desenvolvimento ou os países pobres. Isso é inacreditavelmente limitador
por que diabos a gente não tem direito, quer dizer, por que a gente não tem o direito de fazer um filme sobre eles? Por que a gente não tem o direito de fazer um filme, por exemplo, sobre Maio de 68, para usar uma coisa próxima? Porque o documentário que eu fiz, do Intenso Agora, é essencialmente sobre um evento importante para eles. Maio de 68 em Paris. Por que diabos um brasileiro acha que pode fazer um filme sobre isso? Uma das razões que um brasileiro acha que pode fazer um filme sobre isso é porque eles acham que a gente não pode fazer um filme sobre isso. Me deu um certo prazer de pegar um tema que eles consideram deles e fazer um filme e mostrar lá, para eles, né? Porque eles não têm problema de vir para cá e fazer um filme sobre, sei lá, o golpe no Chile, ou, enfim, a crise ambiental na Amazônia. E eles têm todo o direito de poder fazer. Não estou aqui limitando, todo mundo tem direito de falar sobre tudo. Mas nós somos cidadãos do mundo, e se uma coisa importante acontece lá e nos afeta, a gente tem todo o direito de falar. É uma coisa um pouco de soberania, entende? A gente não tem que se render a esses esquemas. E quando Cidade de Deus passou em Cannes e causou um impacto muito grande, com razão, e em seguida Tropa de Elite ganhou Berlim, os grandes festivais começaram a exigir que o Brasil levasse para lá esse tipo de cinema. O cinema da violência policial, das favelas, dos corpos negros mortos, enfim, dos cadáveres, etc, etc, etc. E muita gente atendeu a esse pedido. E eu acho que a gente tem a obrigação de não atender esse pedido. A gente tem a obrigação de parar para pensar que a gente tem direito de falar de qualquer coisa. E aí, já que a gente está em Minas Gerais, essa é uma das forças de Marte 1, que é um filme absolutamente extraordinário. E é um filme extraordinário em torno de uma família negra, pobre, não tem um carro policial, não tem um tiro, não tem um cadáver, é uma história de amor. Isso é novo, isso é radicalmente novo. E, ao mesmo tempo, depois que você vê, cai a ficha. Que diabos? Por que isso é tão novo? Porque a gente nunca se permitiu entrar no mundo do Brasil pobre e não fazer o filme da violência, e não fazer o filme E precisou ser um cineasta como ele, vindo do mundo, para dizer, eu contar uma história de amor, porque a gente tem histórias de amor como todo mundo tem histórias de amor. Então, acho que, de novo, às vezes, as posições políticas, elas radicais, elas são meio contraintuitivas, porque, às vezes, é fugir da denúncia social. Atender à denúncia social é, de certa maneira, alimentar o voyeurismo quase pornográfico de gente que tem uma vida confortável e que se senta para assistir um filme, se engajar e sair com uma certa sensação, ainda bem que eu não sou aquilo, entendeu? Ainda bem que eu não moro lá, ainda bem que eu não... Né? Então, assim, a tua pergunta é boa por causa disso, porque é uma coisa que eu pensei muito, e quando eu decidi fazer o No Intenso Agora, essa era uma coisa que estava na minha cabeça. O desejo de fazer um filme sobre fatos políticos deles, e não nossos, sabe? E mostrar lá, mostrar em Paris, entende? Mostrar no Festival de Berlim, e ver qual é a reação. E, enfim, teve de tudo, entende? Mas isso eu acho que é importante. E eu acho, um pouco a minha impressão, é que o cinema brasileiro, nesse momento, tem começado a se livrar desse gueto no qual nos puseram e nós aceitamos. Sabe?
Eu não sei se eu respondi, mas eu acho que essa pergunta é muito importante. Em relação a notícias, ali era o seguinte, era um momento muito, muito grave da cidade na qual eu sempre vivi, que eu adoro, que é o Rio de Janeiro. Tinha assumido um secretário de segurança que era um general muito ativo durante a ditadura militar. Ele tinha criado um bônus para o policial que sacasse o revólver e se confrontasse numa ação. Esse sujeito ganhava um bônus que, salvo engano, se chamava bônus faroeste. Então, evidentemente, era um incentivo para que as pessoas atirassem mais. Houve uma escalada de violência no Rio de Janeiro naquele momento. Estamos falando de 95, 96. E como cidadão do Rio de Janeiro, essa é uma das coisas que o documentário pode fazer, é produzir um documento sobre um momento da vida que me cerca. E eu fui falar no início era um projeto de 3 pessoas, o meu irmão Walter, eu e a Kátia Lund. Aí o Walter saiu para fazer Central do Brasil e ficamos só eu e Kátia. E a ideia ali era, a gente tinha uma ideia que norteou todo o documentário, é não falar com ninguém que não esteja diretamente envolvido no problema. Não falar com cientista político, não falar com sociólogo, não falar com acadêmico, falar apenas com um policial, falar com um traficante e falar com quem mora no meio desses dois, ou seja, o morador das comunidades violentas, que tem que viver no meio do tiroteio. E o documentário foi feito dessa maneira. Eu tinha feito filmes fora do Brasil. Eu tinha feito filmes, não, séries de televisão, né? Eu fiz um sobre a China, que foi o meu primeiro, depois eu fiz um sobre os Estados Unidos, que se chamava América, e retrospectivamente eu fui percebendo que, na verdade, é uma espécie de aproximação lenta em direção às minhas circunstâncias. E o Notícias de uma Guerra Particular, eu acho que é o primeiro desses, né? Na mesma época, eu comecei a filmar o Santiago, que é mais ainda, porque aí sou eu, né? Eu, minha família, a casa em que eu cresci, tudo isso. E eu acho que tem um diálogo entre o Notícias de uma Guerra Particular e o Santiago, porque quando eu filmei o Santiago, a casa em que eu cresci estava abandonada. Tinha perdido o sentido, aquela casa grande, que hoje em dia é o IMS do Rio de Janeiro. Mas era uma casa muito grande, feita mais para receber do que para morar, no momento em que o Brasil tinha uma boa ambição, né? Uma ambição. A gente está aqui em BH, eu acabei de passar pelo lindo prédio do Niemeyer, ali na Praça da República, é isso? Liberdade. Era um momento de grande arquitetura, de grande música. Eu acabei de receber um lindo livro aqui, um caderno do Guimarães Rosa. Eram os anos de Grande Sertão Veredas, o ano que a gente ganha a primeira Copa do Mundo, 58. Esses anos são anos em que o Brasil, e a casa é dessa época, né? E a casa é uma grande casa do ponto de vista arquitetônico, mas ela tinha perdido inteiramente o sentido na década de 90. Não fazia mais sentido aquilo, era um elefante branco. E ela foi feita numa época em que muita gente passou por ali, muita gente da vida política brasileira, da vida econômica brasileira, pessoas de fora do Brasil passaram por lá. O Brasil tinha um pouco essa, e a casa especificamente tinha um pouco essa, era um centro em que as pessoas se reuniam para inserir o Brasil no mundo, né? E o Rio de Janeiro era a capital do país, era a cidade mais importante, era o polo cultural e econômico. E na década de 90 tinha perdido tudo isso. Tudo. De certa maneira, um pouco feito o Brasil, estava um pouco à deriva. Então, quando eu filmei a casa, era um pouco, para mim, na minha cabeça, era um pouco
aonde a gente se perdeu, e o Rio de Janeiro estava perdido também. O Rio de Janeiro, que eu filmo em Notícias de uma Guerra Particular, Kátia e eu, é uma cidade que não sabe mais para onde vai, que só sobrou a violência, só sobrou... A beleza ainda está lá, porque é muito difícil desfigurar o Rio de Janeiro, que é a cidade mais espantosa que eu conheço, mas cada vez mais a violência era o que aflorava. Então, a preocupação era um pouco a mesma. Pode parecer bizarro isso, mas era um pouco essa sensação de tentar refletir sobre a minha cidade, o que ela diz da sociedade em que eu vivo, da onde eu vim, do país em que eu moro, etc. e tal. E aí eu fiz uma amizade com o Marcinho VP. As aulas que eu dei, que você mencionou, eram lá. As primeiras aulas que eu dei para esse tipo de comunidade eram no Santa Marta, para o pessoal... muita gente dele, né? Tinha muita gente que assistia e que era traficante, tinha muita gente que queria fazer cinema que assistia também. Então, era uma plateia curiosa. O limite do documentário, essa é uma excelente pergunta. Você sabe que durante muito tempo eu tentei responder essa pergunta. Onde acaba o documentário e começa a ficção? O que distingue uma coisa da outra? Que fronteira é essa? Eu sei que não é essa a pergunta que você me fez, mas eu partia dessa pergunta. E se você lê a literatura sobre o documentário, de certa maneira, quase toda ela foi escrita para tentar definir o que é um documentário, em oposição à ficção, né? E parece fácil, mas não é. Né? Você pega alguém como o Jean Rouch, por exemplo, o Jean Rouch embaralha ficção com documentário. É difícil você saber onde uma coisa acaba e outra termina. Você pega um filme como Iracema, do Jorge Bodansky, que é um filme extraordinário, eu acho que no mesmo plano você tem o registro do documentário e o registro de ficção. Porque quando o Pereio entra num bar à beira da Transamazônica em construção, ninguém sabe quem é o Pereio. E ele interage com as pessoas do bar como se fosse um caminhoneiro. Então, ele sabe que o personagem dele é ficcional e ele está atuando. As pessoas que estão em diálogo com ele não sabem e acham que estão conversando com o caminhoneiro. Então, o que você está vendo? Né? E eu tentei, de certa maneira, ver de que maneira a literatura respondia. E tem várias respostas. E nenhuma delas me satisfazia. E aí eu tentei encontrar uma definição minha do que é o documentário, do que é a ficção, que não diz respeito a dizer a verdade ou mentir, que não diz respeito a reencenar ou não reencenar, não é uma questão de linguagem, não é uma questão de narrativa, não é uma questão de como a câmera se comporta, não é uma questão epistemológica. Para mim é uma questão ética. E eu escrevi um ensaio sobre isso. O ensaio se chama A Dificuldade do Documentário, em que eu tento definir o que é um documentário em oposição à ficção. E a resposta que eu encontro é uma resposta à tua pergunta. Qual é o limite do documentário? Para mim, o limite do documentário é o seguinte: o documentário é o gênero cinematográfico em que o diretor tem uma responsabilidade em relação ao seu personagem. Por uma razão. Porque, ao contrário da ficção, o personagem do documentário existe fora do filme. E, portanto, o filme pode impactar a vida do personagem, ou da personagem. Né? E não adianta você dizer, mas eu não sabia que o filme podia fazer isso, eu não sabia que o filme podia ter essa consequência. Porque na hora em que você tomou a decisão de fazer um documentário, filmar pessoas de verdade, implícito nesse contrato está o fato de que o filme que você vai fazer pode trazer consequências boas ou ruins, tanto faz como tanto fez, para o personagem. O documentarista, o diretor de ficção não tem, ele tem outras responsabilidades, mas essa ele não tem. Né? Ele pode fazer o que ele quiser com o personagem, ele pode pedir
para o personagem ser um torturador diante da câmera, ele pode pedir para o personagem ser enfim, o que quiser. Que o personagem é o personagem e a pessoa que faz o personagem é a pessoa que faz o personagem. Os dois não se misturam. No caso do documentário, sim. Então, para mim, o limite é o seguinte: o teu limite é não trair o personagem. O teu limite, como documentarista, é não ser desleal em relação ao personagem. O que não significa você fazer um filme a favor do personagem. Mas significa apenas que você não pode ser... Alguém disse isso uma vez, gentil na filmagem e cruel na montagem, por exemplo. Né? E tem documentaristas que entendem que a natureza intrínseca do documentário é essa e fazem filmes para atrair as pessoas que filmam. Né? O Michael Moore faz isso o tempo todo. Né? Ele faz o filme como uma emboscada contra os seus personagens, ou contra boa parte dos seus personagens. Ele está sendo um documentarista nesse momento, porque ele está usando da prerrogativa que ele tem como documentarista de fazer um filme que pode ter consequências na vida, não do personagem do filme, mas da pessoa real que ele filmou. Entende? Para mim, esse é o limite. Agora, se você quer aceitar o limite ou não, é uma questão individual de cada documentarista. Né? Eu dei um curso uma vez, de 6 meses, exatamente sobre isso. O curso se chamava Filmando o Inimigo. Então, eram filmes em que o documentarista tinha como personagem o seu adversário, que podia ser adversário de classe, podia ser inimigo íntimo, podia ser inimigo familiar, sei lá, você não gosta do seu pai, você faz um filme sobre o seu pai, podia ser inimigo político, podia ser... E toda a reflexão em torno do curso com os alunos era em torno disso. O que você tem o direito de fazer? Eu me lembro de um filme de um ex-prisioneiro político chileno que volta para o Chile depois da queda do regime queda não houve, mas do apagamento do regime do Pinochet, para reencontrar o seu torturador. O que ele pode ou não pode fazer? Do ponto de vista da discussão puramente ética, ele pode fazer o que ele quiser, mas trair o torturador no filme é legítimo ou não é legítimo? E a resposta não é simples. Ela não é simples. Né? E você está diante dessa questão. Então, para mim, a grande questão do documentário é essa questão dos limites éticos em relação a quem você está filmando. O que você pode fazer ou não pode fazer. Porque acontece uma coisa curiosa em cinema. É que mesmo quando você está, até do ponto de vista da eficácia da história que você está querendo contar, quando você é desleal com o personagem filmado, e isso se torna claro à medida que o filme vai acontecendo, mesmo que o personagem filmado seja odioso, na circunstância do filme, ele está recebendo uma rasteira, tem um ato de deslealdade em relação a ele. E eu não acho que eu possa dizer que toda a plateia vai entender isso e vai, mesmo que não queira, ficar do lado da pessoa traída na tela. E, portanto, você está dando um tiro no próprio pé. Porque a pessoa que está sendo submetida a um ato de violência, embora tenha sido violenta fora, infinitamente mais violenta, mas no filme ela está sendo vítima de um ato de deslealdade, portanto, de um ato de violência. E é natural que a tua empatia, mesmo que isso como espectador, te incomode muito, mas naturalmente a tua empatia vai em direção a quem está sendo traído, digamos assim, ou quem está sendo...
Porque essa é uma outra coisa. Todo documentário é uma relação de poder na qual o poder está contigo, você diretor. Mesmo que você, por exemplo, eu fiz um filme sobre o Lula, em 2002. Eu filmei o Lula durante 40 dias, durante a campanha de 2002, até o momento em que ele se torna presidente. Eu estou no quarto de hotel, no segundo turno, quando a televisão anuncia que ele acaba de ser eleito presidente da República. Ele era o presidente da República, portanto, quando eu montei o filme. Mas no filme, em relação ao filme, a força está comigo. Porque eu posso montar o filme como eu quiser. E vocês que entendem de edição, vocês sabem o que a edição é capaz de fazer, o que a inversão de uma cena com outra é capaz de produzir de sentidos, etc, etc e tal. Então, no documentário, você precisa entender que você tem poder como diretor e que, portanto, você tem responsabilidade como diretor. E a questão passa, então, a ser o que eu faço com essa responsabilidade. Para mim, é isso que define o documentarista em oposição ao diretor de ficção. E isso estabelece um limite, dependendo da sua enfim, de como você enxerga o mundo, do que você considera ser correto ou incorreto, o que você pode fazer com o personagem é o limite do documentário. Não sei se respondi, mas é por aí. Agora, eu e a Camila, nós vamos fazer também o nosso bloquinho de perguntas antes de passar para mais perguntas da plateia. Você mencionou o Entre Atos e Notícias de uma Guerra Particular, e eu acho que esses dois documentários eles são muito interessantes porque você estava tratando muito com o inesperado. Acho que em Notícias de uma Guerra Particular provavelmente tinha uma expectativa que foi um pouco mais atendida do que em Entre Atos, porque eram entrevistas sendo conduzidas, mas no Entre Atos você observa que alguns dos personagens, quando eles aparecem em cena, eles têm uma certa resistência com o perceber uma câmera, perceber uma equipe de filmagem em momentos que supostamente não deveriam ter. São os bastidores da campanha, o pré-debate. Como que você conseguiu encarar as respostas tanto inesperadas, porque em Notícias de uma Guerra Particular tem coisas que são ali realmente escandalosas às vezes, e a resistência que algumas das pessoas que em teatros eles poderiam tratar com uma certa maior naturalidade naquilo que elas estavam fazendo, mas porque a percepção de que uma câmera existia, uma performance ali começa a surgir e retira uma certa possibilidade de observação que poderia ser feita. Rapidinho, desculpa. E o meu complemento seria em Nelson Freire, meio que em paralelo assim. É um documentário muito intimista. Tem uma cena dele ficando emocionado, escutando uma pianista. Então, eu fico pensando também o inesperado e o como deixar confortável. Como você lidou nos diferentes filmes, meio que com a sua intenção de cada um. Você fez duas perguntas, na verdade, e as duas são interessantes. No caso do Entre Atos, a tarefa é conseguir acesso. Isso vai definir se o documentário existe ou não existe. Conseguir acesso para estar ali, na hora certa, nos momentos fortes da campanha, o que não é fácil. Então, é um trabalho de diplomacia. Todo dia você tem que negociar o acesso, você tem que entender quem é capaz de abrir a porta para você, entende? E ficar enchendo o saco dessa pessoa na véspera, de manhã cedo e tal, para dizer, me deixa ficar 15 minutos que seja. E o documentário vai ser o resultado dessa negociação.
Mas tem lugares em que a gente não entra, ou tem lugares em que a gente entra e a gente, de certa maneira, é mandado embora. Quando isso acontece, também é informação. Também fica claro o que você não pode filmar. E se fica claro o que você não pode filmar, isso também é material que tem interesse. Você tem que entender que o que não é filmado precisa ser comunicado para quem está assistindo o filme, para que fique claro que tem certas coisas que são proibidas, entende? E não é outra razão pela qual, se você depois voltar no filme, o filme abre com o primeiro dia de filmagem, que é o Lula dentro de um estúdio de gravação de rádio, onde ele vai gravar uns spots de campanha. E é um plano de sequência, e aí chega o Mercadante, que era candidato ao Senado, salvo engano, puxa o Lula, conversa com o Lula, e aí entra com o Lula, e você está vendo os créditos de abertura, né? Fotografia, Walter Carvalho, produção, Raquel Zangrande, etc. No final desse plano, o Mercadante puxa o Lula, entra num camarim, se vira para a câmera e diz aqui não, e fecha a porta. E na hora que fecha a porta, aparece direção o meu nome, indicando para o espectador que ele não vai ver tudo e que tem coisas que uma campanha não revela. Por exemplo, não tem entre atos nenhuma cena em que se discute financiamento. Quem dá o dinheiro, de onde vem, porque essa é a caixa preta que você não pode ver, entende? A segunda coisa que você me perguntou é que na hora que você põe a câmera, as pessoas atuam. Eu acho que elas atuam sempre. E eu não acho isso ruim. E eu aprendi com o João Rusch que deixa eu voltar atrás, que eu acho que eu falei uma coisa que não é verdade. Não é que as pessoas atuem sempre. Elas atuam quando elas tomam consciência de uma câmera. E depois, se a câmera está lá durante muito tempo, e o princípio de cinema direto é que a câmera esteja lá há muito tempo, chega um momento que elas esquecem da câmera. Então, tem uma oscilação entre consciência e inconsciência da câmera. Eu tenho certeza que nenhum de vocês, nesse momento, está ouvindo o ar-condicionado. Mas agora vocês começaram a ouvir, porque eu mencionei. O que aconteceu com o ar-condicionado? Provavelmente, quando vocês entraram na sala, vocês ouviriam ainda mais se não tivesse ar-condicionado e subitamente alguém ligasse o ar-condicionado, o barulho ia chamar a atenção de vocês. Daí a 2 minutos vocês esqueceriam, vocês normalizariam o barulho do ar-condicionado. A mesma coisa acontece com uma câmera, se a câmera está lá tempo suficiente. Na hora que você liga a câmera, as pessoas passam a atuar, depois de um certo tempo elas esquecem, depois elas olham de novo para a lente e atuam. O que eu aprendi com o João Rusch é que não necessariamente o momento em que a pessoa está desatenta e, portanto, não está levando em consideração a presença da câmera é melhor do que o momento em que ela está fazendo o teatro. Às vezes o teatro revela mais da pessoa do que a inconsciência da câmera. O João Rusch dizia, eu acho que é uma maneira ótima de definir o que eu estou querendo dizer, não se trata de teatro ou verdade, é teatro e verdade. Então, no Entre Atos, tem o Lula viajando de avião. Ali não tem como não... É um avião, um jatinho, né? Ele está conversando com o Palocci, e ele está se comparando ao Lech Walesa, que é o líder também sindicalista, polonês, que, enfim, criou solidariedade e ajudou a derrubar o regime lá. E ele está se comparando favoravelmente ao Walesa. Ele está fazendo isso porque tem uma câmera ligada. Eu não tenho a menor dúvida disso. E é uma cena absolutamente extraordinária, que revela muito de como Lula se vê na história, se vê. Se não tivesse a câmera, talvez ele não estivesse falando disso. Então, essa ideia de teatro e verdade é uma ideia que sempre me pareceu muito simpática. Eu gosto dessa ideia de que não se preocupe se a pessoa está fazendo um teatro, contanto, e aí eu vou voltar para o Coutinho, que seja um bom teatro.
O mau teatro joga fora, não funciona. Mas no cinema do Coutinho, se ele tivesse aqui, ele diria: todo mundo está fazendo teatro ali. Todo mundo está encenando. E eu quero a encenação. O que me interessa é a encenação. É como uma pessoa se projeta para o mundo. Isso a pessoa veste uma máscara e a máscara revela muito do que ela é. É um pouco como tentar mentir no psicanalista. O psicanalista vai interpretar a mentira é tua, vai dizer alguma coisa a teu respeito. Entende? Não negue a mentira. A mentira é um bom material para o documentário. O caso do Nelson porque o Nelson era patologicamente tímido. O Nelson se expressava no mundo tocando piano. Ele não era uma pessoa verbal. E uma das razões pelas quais eu me interessei em fazer o documentário é que eu queria explorar a possibilidade de fazer um filme que não fosse verbal. Eu estava fazendo filmes que dependiam muito da palavra. O Lula fala o tempo todo. Eu queria um filme em que a pessoa falasse muito pouco e que eu pudesse, de alguma maneira, dizer alguma coisa sobre ela sem que ela precisasse falar de si, entende? Então é um filme em que você, se der certo, né? Eu não sei se dá certo, quem sou eu para dizer que o filme funciona, mas para as pessoas que gostam do filme, elas gostam do filme porque elas têm uma certa experiência do Nelson Freire, entendeu? Elas não têm necessariamente informações jornalísticas sobre o Nelson Freire, onde ele nasceu, quantos discos ele vendeu, quantos concursos ele ganhou, onde ele estudou. Isso não está ou boa parte disso não está no filme. Mas tem um certo mergulho no mundo mental, sensorial, que revela um pouco essa personalidade de um homem muito tímido, muito ensimesmado, que tem dificuldade no trato social e que se comunica através da música. E ali teve uma estratégia de filmagem. A estratégia de filmagem começa filmando de bem longe, fisicamente longe. Então, a gente começou filmando com uma teleobjetiva. O Toca Seabra, que era o diretor de fotografia aqui, e o Nelson Freire, onde você está, às vezes até mais longe, sem nunca aproximar a câmera. E o processo de aproximação da câmera foi sendo feito aos poucos. E tem uma única conversa com o Nelson Freire, que atravessa o filme inteiro, mas é uma conversa só. Ele está com a mesma roupa, dá para ver. É quando ele fala do pai, é quando ele fala da Guiomar Novaes, é quando ele ouve o disco da Guiomar, etc. e tal. Foi feita literalmente no último dia de filmagem. Foi um filme que demorou muito tempo. Eu filmei durante 1 ano e meio, mas não durante 1 ano e meio todos os dias. Teve longas pausas. Então, eu filmei durante 3 semanas, parei 2 meses, porque ele viajava muito, né? E depois de 1 ano e meio de contato dele comigo, com a equipe e tal, ele se sentiu suficientemente à vontade para falar comigo a essa distância e a câmera a essa distância. Mas se eu tivesse feito isso no primeiro dia, teria sido uma catástrofe. Porque ele precisava de muita distância. Então, as primeiras cenas são cenas, elas estão no filme, são cenas dele andando pelos bastidores do Municipal, muito nervoso, antes de entrar em cena. Ele ficava muito nervoso antes de entrar em cena, parecia um animal na jaula, indo e vindo, indo e vindo. Aquilo foi feito, eu devia estar a uns 10, 15 metros dele, e eu acho que sequer ele tomou conhecimento que ele estava sendo filmado, sabe? Mas se eu chegasse aqui e fizesse a pergunta estúpida, como é que você está se sentindo, é provável que o filme terminasse ali, entende? Então você tem que entender também como se inserir, sabe? Que estratégia você deve usar para se aproximar do teu personagem, da cena, tudo isso é muito interessante, eu acho. Minha cena favorita do filme é quando ele está tocando com a esposa, com a Não, Marta Arques. amiga.
parece que é os dois se comunicando sem palavra, que é exatamente o que você falou de não ser um filme verbal. Foi a cena que eu mais gostei. Eu também sou um pouco nerd de piano. Mas quem mais quer falar? Nossa, muita gente. O Gabriel queria, da última, o Hércio. Ai, é muita gente. Sorteia aí. Um para o ímpar? Não? Vai, galera. Você parcial. Pode falar? Olá, João, tudo jóia? É aqui, ó. Primeiramente, queria agradecer, né? E, primeiramente, né, eu queria dizer que Santiago foi uma inspiração. Nós vimos na aula da Elisa, eu e a Nath, para o nosso documentário agora. E aí eu queria tirar uma... aproveitando que você está aqui, né, tirar uma dúvida com você e entender um pouco sobre como foi esse processo de fazer esse documentário com tanta pessoalidade. Quando você faz Santiago, você reabre os arquivos da sua família. E isso é uma coisa que me inspirou a reabrir os arquivos da minha própria família e chamar a Nath também. A Nath está junto comigo, nós duas estamos dirigindo. Que é um documentário que tenta documentar esse sentimento que é o amor, a partir das cartas dos meus avós, eles ainda estão vivos, e nessa tentativa de tentar eternizá-lo também, não esquecê-los. E eu queria muito perguntar, e esse documentário ele é muito sobre... O meu avô morava em Belo Horizonte, a minha avó em São João del Rei, e eles passam 5 anos só se comunicando por cartas. E são 5 anos de namoro que a gente foi revendo esse arquivo, esse sentimento. E se assemelha muito a Santiago, e o que eu queria te perguntar era como que você, como diretor, conhecendo o seu personagem te conhecendo, como funcionava essa questão de você dirigir buscando essa espontaneidade? Porque quando a gente dirigia, a gente sentia que se perdia um pouco do nosso personagem, e a gente pensava muito sobre esse limiar de onde buscar, onde não ir. E aí eu queria que você, se possível, né, desse algumas dicas e nos contasse como foi esse processo para você, como conhecer o seu personagem. Como foi a sua relação com Santiago? João, aqui, ó. Beleza? Bom, seguinte, a questão que eu gostaria de trazer para você, eu vejo você como um importante agente cultural brasileiro. Você está no documentário, você está também trabalhando no jornalismo, e você é um cara atento à política brasileira. Eu gostaria de saber de você o seguinte, como que, de uma certa forma, acho que no cinema você abordou aí durante a sua fala, né? Como que você vê o documentário, mas como que você vê o papel da crítica no seu fazer cultural, tanto no documentário, quanto na exitosa experiência também do campo do jornalismo, na criação da revista Piauí, e até também no Foro de Teresina, que eu sei que você teve uma participação fundamental na idealização desse projeto, que é um projeto, inclusive, voltado para a juventude. Então, significa que você também, de uma certa forma, é um recurso utilizado pela juventude brasileira, né? E pela juventude mundial, que é a questão do podcast. Como que você vê, então, a importância de pensar criticamente para a criação dessas propostas exitosas que você conseguiu protagonizar, seja na própria experiência de fazer documentário, seja também nessa experiência de se inserir de uma maneira, ao meu ver, exitosa no campo do jornalismo. E para encerrar, está aqui nossa coordenadora, Viviane Maia, né? Só porque o João começou dizendo que ele está aqui hoje, né? Vai falar de cinema, mas tem um grande interesse pelo jornalismo, e nós também temos. Então, quem sabe, num futuro, você nos vem brindar aqui com uma discussão específica. Tá? Ei, João, boa tarde, tudo bem? A minha pergunta, eu vou tentar contextualizar ela um pouco. Mas, basicamente, eu acho que existe tipo, um deslumbramento, talvez, da minha parte, da parte dos meus colegas, assim, da gente achar que, às vezes, a gente chega num ponto da nossa carreira
que as nossas ideias se concretizam. E não é bem assim que acontece. Às vezes a gente acha que o Scorsese acorda uma segunda-feira, ele pensa num filme e ele faz uns trâmites aqui e ali e depois ele faz esse filme. E a gente tende a nos limitar, assim, tipo, mas por que eu vou fazer um filme sobre um conflito político que aconteceu na Europa, sendo que eu não tenho nada a ver com isso? Mas a gente pode fazer esse filme, você fez esse filme, né? E o que eu fico pensando, assim, é o que está ali no seu caderninho de ideias que você queria realizar e você não pôde realizar por X ou maneira que você quer realizar. Tipo assim, qual foi a ideia que você teve na segunda-feira que você ainda não fez? É basicamente isso. Ó, o Santiago o Santiago é um filme muito... A origem do Santiago, a maneira como o Santiago foi feito é muito peculiar, porque, na verdade, é um filme fracassado, né? Isso eu digo no filme, né? E realmente é um filme fracassado na medida em que eu tentei fazer um filme e não consegui montá-lo. E eu não consegui montá-lo porque eu não entendi o material, porque tem isso também, né? Eu filmei de uma determinada maneira, com uma ideia muito rígida na cabeça, de fazer um filme de uma determinada maneira. Tentei em ilha de edição durante 2 meses, nada dava certo. E talvez a única coisa boa dessa tentativa frustrada foi ter tido consciência de que não estava funcionando e que, portanto, o projeto tinha que ser abandonado. E foi. Por 13 anos eu não mexi no material do Santiago. Esse tempo foi importante, porque eu mudei muito como documentarista. Quando eu comecei a fazer, eu era um pouco documentarista que eu descrevi para o Francisco no início da minha carreira. Algumas ideias muito acabadas do que o documentário deveria ser. E 13 anos depois eu era outra pessoa. Eu também quando eu filmei eu era muito jovem, e quando eu comecei a montar eu já não era mais tão jovem assim. E quando eu comecei a montar pela segunda vez, né? Então, essas coisas são intrínsecas ao filme, mas elas não são estratégias, porque são coisas que acontecem na vida, né? E quando eu decidi montar o Santiago, eu estava convencido de que não era um filme, porque eu já tinha tentado fazer o filme e não tinha conseguido. Então, eu cheguei para o Eduardo Escorel, que é meu amigo e que montou o filme, junto com uma jovem montadora, e eu disse para o Eduardo primeiro, para o Eduardo o seguinte, que eu queria entrar na ilha por questões puramente pessoais, porque lidava com a minha infância, com uma pessoa de quem eu gostava muito, eu iria falar dos meus pais, e para mim aquilo naquele momento era uma coisa importante, mas era puramente pessoal. E eu disse para ele que se a gente sair da ilha de edição com 2 sequências, com 3 sequências que não tem conexão, não tem problema. Eu só quero ficar 1 mês na ilha mexendo nesse material que eu não vejo há 13 anos. E assim foi feito. E isso também não dá para repetir, porque o filme foi nascendo do trabalho de fazer o filme. Eu acho que eu já disse isso uma vez, mas eu continuo achando que é uma boa maneira de descrever. O filme é como a gente trabalhou. Quando você trabalha, faz esforço, o suor é o filme, sabe? O filme é a transpiração do trabalho de fazer o filme. E quando eu me dei conta, tinha um filme ali, e um filme em tudo diferente do filme que eu tinha pensado em fazer originalmente. E a grande diferença, a principal diferença, é que é um filme em que eu estou presente, e eu não estaria presente na primeira ideia, na ideia original, né? Eu percebi que você estava falando assim da espontaneidade, não tem nenhuma na filmagem. É por isso que eu mostro 10 takes do Santiago, meio que obedecendo às minhas ordens tirânicas, para ele repetir 10 vezes, mudando ligeiramente a inflexão de uma palavra, falando do Bergman. Por que 10 vezes? Por que a 10ª vez é melhor do que a primeira? Não era, mas era um pouco a maneira como eu entendia o documentário,
tem uma questão de classe, evidentemente, eu era o filho do patrão, então estou dando ordem. Nada disso estava claro para mim quando eu filmei da primeira vez. Eu fui descobrir isso depois, o que me deu algumas coisas eu descobri ali que foram muito importantes depois. Uma delas é que arquivo é material vivo. Muda o tempo, passa e você volta ao material e ele é diferente. Não porque ele seja intrinsecamente diferente, mas porque a tua relação com ele muda e você passa a ver coisas que estavam lá, mas você tinha um ponto cego para elas. A ideia do arquivo como alguma coisa que nunca se esgota é uma ideia que hoje em dia para mim é muito rica e que é a ideia que está na essência no Intenso Agora, que é pegar material de arquivo e tentar ver o material de arquivo com os meus olhos de hoje, o que as pessoas que filmaram não viram na época e que eu posso ver hoje em dia, sabe? E tem muitas reflexões no Intenso Agora, são reflexões sobre a natureza do material. Por que o material foi filmado assim e não assado? Por que em maio de 68, nas ruas de Paris, a câmera está sempre perto da ação? E por que em Praga, em 68 também, a câmera está sempre longe da ação? Qual é a relação política do uso das lentes? Por que você usa uma grande angular na França e você usa uma teleobjetiva em Praga? Nada disso, evidentemente, era objeto de reflexão de quem estava filmando. Quem estava filmando estava querendo registrar o momento, mas você pode dizer muito sobre o momento político, sobre como filmar numa democracia, como filmar num regime totalitário, e tudo isso me interessa. E o arquivo, portanto, é um elemento que não se esgota. Eu acho que não se esgota nunca se você tiver a capacidade de voltar a ele com novos olhos. E o Santiago, quando eu volto ao Santiago, o Santiago tinha virado arquivo. Não é mais um material que eu filmei. É um material que eu filmei, que ficou numa gaveta e que se tornou outra coisa. Porque eu me tornei outra coisa. E, portanto, a minha relação com o material é outra. E daí nasce a possibilidade do filme. Sem isso, o filme não teria existido. E a espontaneidade existia antes do plano e depois do plano. A espontaneidade existia antes de eu dizer ação, câmera, e existia depois de eu dizer corta, porque o som continuava a rodar e eu percebia que era o meu diálogo com Santiago depois do plano ou antes do plano que era a verdade do material e que tudo aquilo que estava no meio era, na verdade, a ficção do material. E o filme é um desdobramento dessa consciência, digamos assim. Então, eu não estou sugerindo que você pare por 13 anos o teu filme, mas o que eu quero dizer é que as coisas que acontecem na nossa vida, fora do filme, têm influência no filme e tenta levar tudo isso em conta, entende? Tenta levar tudo isso em conta. E evidentemente te levar em conta também. Não acho que seja um filme só sobre a correspondência do seu avô com a sua avó. Eu acho que é um filme sobre você e a correspondência dos teus avós, e de que maneira você se relaciona com isso, entende? E evidentemente pode ser precioso e pode ser muito, muito bonito. A crítica, não sei se a tua pergunta foi sobre crítica, a disciplina da crítica, crítica cinematográfica, crítica de arte e tal, que já foi muito rica no Brasil e hoje em dia, até por falta de espaço, né? Porque você pode dizer, não, hoje em dia democratizou-se, todo mundo pode fazer crítica em qualquer lugar, você pode ter um blog, você pode ter a página no Instagram, mas a crítica eu acho que é um ato coletivo, ela de fato tem força se ela circular e se ela for compartilhada por um grupo de pessoas que reflete junto a respeito de alguma coisa.
a crítica solitária, por melhor que ela seja, ela nunca terá força. Porque ela é essencialmente um ato social. E isso está muito fragmentado hoje em dia, eu acho. E, portanto, assim como a experiência coletiva do cinema está muito fragmentada, por causa das plataformas, por causa... Eu vim de São Paulo para cá hoje cedo, tinha muita gente, vocês já devem ter visto isso, vendo filme ou série em celular. É uma outra maneira de se relacionar com o cinema. Certamente não é a experiência coletiva de uma sala escura, cheia, etc, etc e tal. Eu não estou nem dizendo que seja melhor ou pior, embora, enfim, sendo eu da geração que sou, acho que a experiência coletiva de assistir a um filme, depois sair, conversar e sentir a temperatura de uma sala, isso tudo tem muito valor. Mas talvez assistir no celular tenha outro tipo de valor, talvez seja uma coisa mais íntima, está dentro da sua cabeça, eu não sei te dizer, mas certamente é outra coisa. E para este mundo e para essa experiência, eu acho que a crítica perde a sua capacidade de alterar a percepção. Porque eu acho que a crítica que importa é aquela que altera a percepção de como um filme deve ser enxergado, que deflagra um debate, deflagra uma discussão estética. E eu acho que o mundo caminhou em outra direção. Se a tua pergunta é sobre uma visão crítica do país, eu como realizador, pensando sobre o lugar que eu vivo, pensando sobre a minha condição social, né? Isso eu acho que é absolutamente fundamental. Eu acho que, ao contrário do que eu falei da crítica stricto sensu, eu acho que o Brasil vive um momento muito rico de reflexão crítica sobre o próprio país, por causa do que eu falei antes, porque você tem inúmeros entrantes nesse debate que eram excluídos dele, excluídos por questões políticas, raciais e tal. Tudo isso continua de pé no Brasil, mas abriram-se brechas, né? Abriram-se brechas. A gente está numa faculdade aqui, eu estudei na PUC na década de 80, no departamento de economia da PUC, os meus colegas eram como eu, né? Não tinha ninguém de um outro mundo social, né? E é evidente que você fica muito limitado nas suas perspectivas, na sua capacidade de enxergar o mundo, porque a tua visão de mundo é reforçada pelo cara que está ao seu lado, pela pessoa que está do outro lado, que pensa da mesma maneira, né? E eu acho que agora você tem uma polifonia muito maior de pessoas que, como diz a Chai Surui, que é uma personagem do meu filme, uma jovem ativista indígena, eu não quero mais ser representada, eu quero ser representante. Eu quero contar a minha história, eu quero dizer de onde eu venho, eu não aceito mais que falem de mim, entende? Eu quero falar de mim, eu quero falar... E isso é uma coisa relativamente recente no Brasil e extraordinária. Então, assim, eu não posso mais fazer filmes como eu fazia antigamente. Esse filme que eu estava descrevendo aqui para você, né, que eu fui para Rondônia e mostrei, ele já foi concebido à luz dessa nova configuração, entende? Eu acho que há 10 anos atrás eu teria feito um filme sobre a Chai como eu fiz um filme sobre o Lula. Eu posso te filmar durante 40 dias, eu te acompanho, eu te filmo. Não dá mais para fazer isso. Ela é indígena, por que diabos eu estou filmando ela, entende? Então, como é que você negocia essa intermediação? Não é que eu não tenho direito de filmá-la, tenho, e ela também acha que eu tenho, mas não é como era, entende? Ainda bem que não é como era. Tem que haver uma intermediação, tem que haver um compartilhamento das decisões, tem que haver uma... E tudo isso eu acho que é novo, e é muito, muito, muito fértil, eu tenho a impressão. E a gente ainda vai ver coisas extraordinárias surgirem no Brasil por causa disso. E que ideia que eu não consegui realizar,
que ideia eu não consegui realizar? Alguns filmes fracassaram. O filme do Santiago que eu quis realizar não deu certo. Hoje em dia, eu digo, graças a Deus não deu certo. Mas se você me perguntasse, antes de eu voltar ao Santiago e transformar o Santiago no que ele foi, eu te diria, não, esse é uma coisa que não funcionou. Mas alguns filmes não deram muito certo, outros deram mais certo. Eu vou voltar ao Cotinho, que é o meu... O Cotinho... Alguns filmes foram consagrados, né, como Jogo de Cena. Eu não estou nem falando de Cabra Marcado para Morrer, estou falando da segunda fase da obra dele, que eu acho a fase mais fértil. Embora nada se compare a Cabra Marcado para Morrer, é um filme único, mas como dizia o Cotinho, é um sol frio, é um sol que não aquece, porque é um filme que ele não gerou filhos, entende? Ele é um filme monumental, mas ele é único, ele é quase um beco sem saída. Em parte porque é um filme que depende dessas circunstâncias da vida. O filme que eu estou fazendo, veio o golpe, ele não pôde continuar, e fica, eu acho que vinha anistia, e aí o filme se torna um documentário. Faz uma vez só, você não faz a vida a poder fazer esse filme. Na segunda fase da obra do Cotinho, o Cotinho começa a inventar coisas, né? Começa a inventar esse cinema do encontro, esse cinema da fala. E alguns filmes são menos bem-sucedidos do que outros. E o Cotinho gostava particularmente dos filmes que não eram bem-sucedidos, não para defender o Filho Feio, mas porque o Cotinho dizia uma coisa que eu acho bonita. Ele dizia assim, essa frase dele, existem vitórias medíocres e fracassos gloriosos. E o fracasso glorioso é mais importante do que a vitória medíocre. A vitória medíocre é você repetir o que você já fez. O Cotinho poderia continuar a fazer o que ele sempre fez. Fez Jogo de Cena 1, faz Jogo de Cena 2, chama agora atores e não atrizes e tal. Ia dar certo, provavelmente, ia fazer sucesso, provavelmente, as pessoas estariam discutindo, provavelmente. O que ele vai fazer? Uma coisa inteiramente diferente. A cada filme que o Cotinho fazia, ele se colocava uma limitação a mais, entende? Tentando aferir o necessário para um filme ser filme. E alguns... Mas eram essenciais nessa caminhada, entendeu? Era essencial você testar isso para ver se você errou, por que você errou, aonde você não acertou. Obrigado. E onde é que você poderia acertar. Então, eu não acho que os fracassos sejam necessariamente lamentos, sabe? Eu acho que é possível, dói. É claro que você preferiria que a coisa tivesse dado inteiramente certo, mas é mais importante você entender por que você fracassou se foi uma tentativa sincera de dar um passo adiante. Eu gostaria de fazer um filme sobre ele, por exemplo, mas eu não sei como fazer um filme sobre ele Cotinho, né? E poucas pessoas conheceram tão bem ele quanto eu, e poucas pessoas têm tanto material sobre ele como eu tenho. E, no entanto, toda vez que eu penso em fazer um filme sobre ele, eu não sei bem como. Não é uma coisa que me atormenta, assim, não é uma coisa que eu acordo de madrugada e digo, meu Deus, eu não consigo. Mas, respondendo à tua pergunta, e a outra coisa é o seguinte, para não me alongar muito, é preciso esperar a hora certa também, sabe? Tem horas em que você não está preparado. E no caso do Santiago, é um caso para mim muito, muito, muito claro disso. Eu precisei dos 13 anos para entender uma opção de coisas, para viver mais, para viver a morte da minha mãe, para viver,
enfim, uma certa bagunça na minha vida pessoal, uma separação meio traumática, enfim, tudo isso meio que me colocou no lugar certo para poder entender o filme que eu fiz e eu não sabia que eu tinha feito. Então, essa coisa da carreira, você acha que você deveria ter feito isso e não conseguiu, é chato, importante sofrer com isso, mas entender que talvez tenha sido uma boa ideia você não fazer na hora que você quis fazer, porque talvez você não tivesse ainda as ferramentas corretas para fazer direito, sabe? Não esperar, deixar o tempo passar, com tudo isso que implica, né? Eu acho que às vezes é fundamental. Cabra Marcado para Morrer, que é um filme fundamental, né? É um filme que precisou da tragédia do golpe, que precisou do medo que o Coutinho teve de voltar ao material, que precisou de uma porção de coisas para que o filme pudesse existir. E ele precisou esperar o tempo, né? E ainda bem que ele esperou, porque se ele tivesse montado, se ele tivesse terminado de montar o Cabra Ficção, ia ser um filme medíocre. Ele próprio admitia isso. O filme ia ser medíocre. Então, às vezes a gente não sabe direito, mas o tempo está trabalhando a nosso favor. Vamos ter mais 2 perguntas, bem rapidinhas, para a gente encerrar. Acho que o microfone... Micaela, o Davi aqui, ó. Tá, pode fazer, não? Pode. Oi, eu queria te perguntar, porque você falou sobre como pensar em forma e pensar em imagens que a gente já está cansado de ver, quando a gente vai pensar no impacto que ela tem sobre a gente. E eu queria te perguntar como que você vê nessa nova sociedade extremamente comunicativa, mas, ao mesmo tempo, essa comunicação que chega na gente de certa forma, publicitária, se a gente for pensar num algoritmo de rede social, por exemplo. Então, a gente tem pessoas que veem muitas imagens, mas numa nova lógica comunicativa. Como que a gente pensa nosso contato com a imagem, tanto no documentário, mas também numa imagem para causar impacto nessa nova lógica? Se o dever aqui agora do documentário é subverter isso ou aderir a isso? É isso. Oi, João, tudo bem? Aqui. Tudo bem? Meu nome é Davi, eu sou Davi Meirelles, eu sou do 4º período e do curso de cinema. E a minha pergunta vem um pouco do que... Porque eu ontem assisti pela primeira vez no Intenso Agora. E o filme, no final, né, teve a mostra, a gente assistiu. No final, tem você pega e traz a gravação dos operários saindo da fábrica dos Lumière. E me fez pensar um pouco nessa posição, ainda mais pelo tema do filme, me fez pensar um pouco nessa posição da pessoa que está atrás da câmera. E falando agora do Coutinho, eu lembrei que também recentemente eu assisti pela primeira vez Babilônia 2000 e me admira muito nele como que ele consegue aflorar nos personagens dele uma intensidade, um potencial muito grande, assim. E eu penso, assim, queria perguntar para você como que você enxerga essa dialética, às vezes, da vontade e da intenção de quem está gravando e do diretor, entrando em conversa com o que ele observa, que vem do personagem, uma expressão do personagem e que vem dele, assim, até comparando com... me faz pensar também nos filmes mais contemporâneos e que seguem um pouco influenciados pelo seu trabalho, sobre... Não só sobre... Nessa perspectiva não só de personagens, mas também de movimentos. Como que você enxerga, assim, essa dialética, essa conversa para a forma do filme, sabe? Tá. Deixa eu começar por você e aí eu termino lá. O Coutinho, para usar o exemplo dele, as conversas funcionam. O Coutinho espalhou um mito a respeito de si mesmo. Ele dizia que ele se esvaziava e
e se deixava preencher pelo outro, etc, etc. Não é verdade. Se você vê os filmes do Coutinho, tem certos temas que são recorrentes, independentemente do filme, independentemente da classe social, independentemente do gênero e tal. Morte, Deus ou não Deus, vida depois da morte, né? Se existe ou se não existe, relação de pai e filho, ou de pai e filha. E por que isso volta o tempo todo? Porque eram questões fundamentais para ele, para o Eduardo, fundamentais. Relação de pai e filho, por razões óbvias, ele tinha um filho problemático, né? E uma relação difícil, né? Metafísica, vida, porque ele não acreditava, mas se horrorizava pelo fato de não acreditar. Ele queria acreditar, desesperadamente ele queria acreditar, porque ele não tolerava a ideia de que tudo terminava na morte, mas ele não tinha a graça da fé. Então, a minha sensação é que volta-se sempre para esse assunto porque ele quer ser convencido de que existe, né? E isso é importante porque eles estão negociando um terreno comum em que o que é dito é fundamental para os dois, para quem conta e para quem ouve. O Coutinho não está atrás de informação, o Coutinho está atrás da transmissão de uma experiência de vida, pela qual ele se interessa profundamente, porque ele precisa ouvir essas pessoas, porque ele quer reorientar a vida dele muito em função das coisas que ele ouve, né? O que significa o seguinte: ele deseja a pessoa que ele ouve. E todo mundo quer ser desejado. E quando isso acontece, você oferece o que você tem de melhor. Você percebe que a pessoa que está diante de você não é um interlocutor desatento e não é um interlocutor oportunista, que quer simplesmente uma coisa interessante, porque não, é uma relação, a câmara quase que não importa, ele está desesperadamente pedindo para você contar uma história, porque ele precisa dessa história. Não é uma coisa que você consegue fakear, não é uma coisa que você consegue... Tem que ser de verdade, e era de verdade. É por isso que essas coisas acontecem de maneira tão deslumbrante no Eduardo. E é muito bonito porque ele leva a pessoa a dizer coisas, esses são os grandes momentos, a dizer coisas que você sabe no momento que a coisa é dita, que nunca foi dita antes. Está sendo dita pela primeira vez. A pessoa está articulando aquilo para ela pela primeira vez. E isso é uma beleza quando acontece em documentário. É o contrário de uma entrevista que você faz com um especialista. Você vai fazer uma entrevista com um sociólogo e você vai perguntar por que a extrema-direita cresce no mundo. E o sociólogo já respondeu 40 vezes e já refletiu muito sobre esse assunto. E é natural que ele não pense pela primeira vez. É natural que ele te diga o que ele já refletiu. Isso tem valor jornalístico. Não tem valor para um documentário. O documentário é quando a coisa é dita pela primeira vez. E o Coutinho é capaz de fazer com que essas coisas sejam ditas pela primeira vez, porque as pessoas estão articulando coisas que são fundamentais para ela, mas que elas nunca organizaram da maneira que elas estão organizando. Elas tomam consciência de si mesmo na hora que falam. Nesse momento é muito bom. Então, essa dialética é uma dialética do desejo de quem está atrás da câmera, de fato, querer ouvir quem está diante da câmera. Querer ouvir, não porque você detém uma informação que me interessa, mas porque você tem uma experiência de vida que não é a minha, e eu estou profundamente interessado nessa experiência de vida. E eu quero que você me fale sobre isso, entende? E some-se a isso o fato de que boa parte, eu te diria que 90% dos personagens do Eduardo são do Brasil pobre e, portanto, de um Brasil que é tratado,
cujas pessoas são tratadas com invisibilidade, de repente você tem um senhor de barbas brancas, cabelo branco, claramente da elite intelectual brasileira, sinceramente querendo te ouvir, né? E aí acontece a mágica, porque a pessoa está sendo percebida pela primeira vez. Não sei se pela primeira vez, mas muitas delas eu acho que pela primeira vez, por alguém que ocupa o lugar simbólico que o Eduardo ocupa diante de uma mulher analfabeta negra de uma comunidade do Rio de Janeiro, entende? Ela percebe que é uma conversa, não é de iguais, porque não é de iguais, mas é uma conversa de alguém que tem prestígio, mas que precisa desesperadamente ouvir o que ela tem a dizer, entende? E aí a pessoa oferece o que tem de melhor. E isso é muito bonito quando acontece. Sobre as mídias sociais e a estética das mídias sociais e essa superabundância de imagens, eu te diria o seguinte, pensando na história do documentário, tomando, por exemplo, o cinema direto como exemplo, o cinema direto fez o quê? Deu à televisão, que em 1960 já era o veículo hegemônico, uma nova maneira de enxergar a televisão. Os documentários do cinema direto foram feitos não para o cinema, foram feitos inicialmente para a televisão. Por um jornalista, foi um jornalista que organizou esse carnaval todo, que pediu para que as câmeras fossem desenvolvidas para poder fazer o tipo de imagem que ele queria. Que tipo de imagem ele queria? Ele queria as imagens que ele via, ele era editor de fotografia da revista Time, Life, e ele via as fotografias do Robert Capa, dos fotógrafos que foram à Segunda Guerra Mundial, se aproximaram da ação, estavam lá no momento certo, estavam lá, e a televisão era incapaz de fazer isso. A televisão era uma televisão estática, as câmeras eram muito pesadas, os tripés eram muito pesados, tudo acontecia no estúdio e tal, e ele achava que aquilo estava muito distante da vida e anos-luz atrás do que a fotografia era capaz de fazer, e que, portanto, era preciso desenvolver uma nova tecnologia para contar de outra maneira as histórias que naquele momento não estavam sendo contadas. Então, ele pegou a televisão e colocou a televisão, não fugiu da televisão, usou a televisão contra a própria televisão, usou os meios que ele tinha disponíveis para reinventar a maneira de contar a história. Eu suspeito que a mesma lógica deveria valer para a estética das mídias sociais. É usar a velocidade, a brevidade, a falta de atenção que as pessoas têm por qualquer coisa que seja mais longa do que 5 minutos, 10 minutos e tal, e trabalhar nisso, trabalhar em alguma coisa que tenha, que se plasme a urgência, a velocidade, ao uso de imagem e alfabeto, que é uma coisa que se usa muito, né? Mas de maneira absolutamente surpreendente. Quer dizer, não é voltar para uma velha estética de filmes de 2 horas. Isso pode ser feito, mas isso não vai conversar com de que maneira usar essa estética colocando ela de ponta cabeça. Eu não tenho uma resposta para isso. Quem tiver é um inventor de formas, entende? Nesse mundo. Mas eu acho que essa reflexão é que é importante. Tudo que eu vejo e que me mostram no TikTok tem cara de TikTok, né? Não tem a estética do TikTok para dizer coisas diferentes daquilo que o TikTok diz. É tudo usado em nome do comércio para dizer coisas que
Eu não sei, eu não sou a pessoa certa para responder essa pergunta, porque eu não sou um grande consumidor de mídia social, mas eu não estou em nenhuma delas. Mas eu tenho a convicção de que não se deve fugir da linguagem, deve-se usar a linguagem de outra maneira. Então, brevidade é importante. Eu acho que é importante você fazer coisas que tenham punch e que possam ser ditas em 3 minutos ou em 5 minutos. Mas não é a coisa do influenciador, é outra coisa. Que outra coisa é essa? Eu não sei te dizer. De que maneira usar essas ferramentas para contar histórias de outra maneira? O Dziga Vertov pegou o cinema, que era o cinema que já existia, que estava consolidado pelos americanos, pelos franceses e tal, e faz o Homem com a Câmera de Cinema. É cinema. Usa as técnicas do cinema para dizer coisas inteiramente diferentes do que o cinema era capaz de dizer. Eu acho que a mesma coisa vale para a tua pergunta. De novo, é entender esse tipo de exercício como uma espécie de laboratório de experimentação de forma, que eu acho que é o que define o documentário de modo geral. O documentário é interessante quando ele se submeteu à experiência de testar outras maneiras de contar. O documentário é para o cinema o laboratório em que formas são ensaiadas. Eu acho que essa é a função do documentário, que é o cinema não ficcional, como boa parte das redes sociais são produtos audiovisuais sobre o mundo não ficcional e, portanto, deveriam poder se prestar a esse mesmo tipo de exercício de forma. Eu não me preocuparia muito, num primeiro momento, sobre o que dizer. Eu me preocuparia em dizer, será que dá para dizer as mesmas coisas de outra maneira usando essas ferramentas? E se você conseguir fazer isso, é absolutamente fenomenal. Eu acho que esse é o tempo que nós temos. Eu quero agradecer muito a presença de todos aqui, especialmente a sua, João, por nos dar a oportunidade de escutar todos os pontos que você tinha para levantar. E eu espero que para todos tenha sido muito proveitosa essa conversa. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Vai ter prazer.